Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos aqui do canal Josué Rasgando o Verbo. Pois bem, estamos hoje aqui para comentar, para falar a respeito de mais um grande passo, de um grande avanço do anticristo a respeito do governo mundial, a respeito da implantação da nova ordem mundial, do grande reset mundial. E hoje também vamos falar sobre um provável, eventual apagão digital que está sendo programado aí para os próximos meses, ou talvez semanas, né? Vai saber do jeito que está sendo acelerado a agenda de Satanás. Nós temos que estar muito atentos. E você querendo ou não, ontem, né, através das ocorrências dos Estados Unidos, acabamos vendo mais um grande passo do anticristo, mais um grande avanço da nova ordem mundial, e tudo isso nos aponta para a iminente volta de Jesus Cristo. É sobre isso que nós vamos falar, ok? Antes de entrarmos no tema, eu gostaria de te pedir, esteja se inscrevendo no nosso canal, enquanto eu estou falando com você também. Você pode deixar o seu like, seu joinha, faça os seus comentários aqui, é importante, tem grande valia os seus comentários. E também, se você quiser fazer uma agenda para estarmos na sua igreja, na sua cidade, é só entrar em contato, será uma honra para nós estarmos aí levando a poderosa palavra de Deus. Outro sim, quero pedir a todos vocês que ainda não me seguem lá no Instagram, aqui, afixado no topo dos comentários, está o link do meu Insta. Nós postamos lá mensagens dia sim, dia não, de 3 a 4 minutos. Sabe aquele dia que você precisa de ouvir algo de Deus, quer uma resposta, quer uma estratégia? Nessas mensagens sintetizadas de 3 a 4 minutos ali no Insta, você vai ouvir literalmente Deus te dando resposta, Deus falando com você, tá bom? Se esteja visitando lá o nosso Insta e, por gentileza, nos siga lá, vai ser de grande valia e edificação para a tua vida, tá bom? Vamos então ao que interessa, que é o tema, né? Ontem o mundo inteiro ficou atônito, né? Com a invasão do Capitólio, o que seria, na realidade, o Congresso lá dos Estados Unidos, né? Porque ontem foi feita aquela reunião para validar, né, os votos, né, dos delegados que foram depositados no dia 14 de dezembro. E muitas pessoas estavam esperando, né, uma reação do vice-presidente da República, que também exerce em paralelo o papel e a função de presidente do Senado, e estava presidindo esta reunião. Muitos estavam achando que ele iria protestar, que ele iria refutar os votos, que ele iria refutar alguns estados que estavam cheios de problema. Porém, decepcionando a maioria das pessoas, ele simplesmente concordou com tudo, apoiou a tudo e todos saíram dali decepcionados. Milhões de pessoas que estavam lá, né, para protestar, para dar o apoio ao Trump. Mas os que já nos seguem há mais tempo aqui no canal já sabem que lá no ano passado, já há muitos meses atrás, Deus já havia nos dado uma mensagem profética, dizendo que já naquela época Trump já não tinha mais poder e domínio, ele estava ali como uma verdadeira marionete, e que na realidade os Estados Unidos iria cair para a segunda posição e ao seu lugar de primeira potência mundial subiria a China. Quantas pessoas detonou aqui o pastor Josué? Nossa, fui xingado, fui falado que eu era esquerdista, que eu era comunista, onde se viu uma coisa dessa, que um país como os Estados Unidos, que é evangélico, onde se viu eles descerem para o segundo lugar e a China subir em seu lugar. A realidade é que a maioria das pessoas não sabem é que os Estados Unidos já foi um país de maioria evangélica, já foi um país que exportava missionários por todos os cantos do mundo. Porém, hoje, os Estados Unidos vive apenas com o título de país evangélico, mas o evangelho ali dentro, hoje em dia,
está bem corrompido, está bem distorcido da sua realidade, estão vivendo um período de grande apostasia e esfriamento espiritual. E em contrapartida, para surpresa de muitos, não obstante a perseguição terrível do Partido Comunista Chinês aos cristãos, eu creio que hoje, onde está a maior igreja, onde está o povo mais fervoroso, que ora, que jejua, que consagra, que busca a presença de Deus, é lá na China. Porque não obstante de não termos esses relatos demonstrados, apresentados de maneira pública por conta da perseguição, a realidade é que as igrejas que estão ali cultuando e adorando a Deus nos porões, nos subterrâneos, são os verdadeiros crentes que mesmo embaixo de uma sentença de morte, mesmo correndo risco de ir para a cadeia, campos de concentração, de ter os seus bens e patrimônios sequestrados pelo Partido Comunista, ainda assim eles continuam servindo a Deus. E para servir a Deus num país como aquele, tem que ser crente de verdade. Não dá para ser crente meia boca, porque é isso que acontece. Quando a pessoa está num país onde se tem toda a flexibilidade, onde se tem toda a liberdade, acontece o relaxo. Você está entendendo? E foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Foi um grande período de estabilidade, de sucesso, de prosperidade, e isso proporcionou essa frieza espiritual, esse comodismo, essa apostasia, e isso acontece em qualquer país. Assim era com o próprio Israel. Israel estava numa boa, estava na prosperidade, viravam as costas para Deus, se esqueciam de Deus, aí era necessário vir o aperto, a perseguição, um ataque de um país vizinho para que eles se voltassem novamente para Deus. E não é diferente o mundo em que nós vivemos hoje. Os Estados Unidos viveu uma grande prosperidade, um grande crescimento, se tornou potência mundial, e eu creio que se tornou justamente por quê? Porque evangelizou o mundo, porque exportava missionários, porque defendia a palavra de Deus, pregava-se o evangelho, Deus era a prioridade, porém Deus foi sendo colocado em segundo plano. Deus foi ficando lá no armário, Deus foi ficando na retaguarda, Deus foi sendo tirado de cena aos poucos, até o ponto de ele ser tirado de tudo e de todos os departamentos e órgãos e tudo mais. E hoje chegou-se nesse ponto. E por que eu estou dizendo que o anticristo ganhou um espaço enorme no domínio mundial? Porque todos nós sabemos, né? Foi dito às claras aí que o Partido Comunista Chinês investiu pesado na campanha de Joe Biden. Ele é considerado um candidato de esquerda. Já foi declarado, nós temos vídeos aqui nesse YouTube, sobre o laptop do filho do Biden, né? Que comprovava ali todo o envolvimento da família inteira com o Partido Comunista Chinês. E vocês estão aí assustados com isso? Muito mais comunista do que o Biden é a vice dele. A vice dele também é uma esquerdista roxa. Então, hoje, a realidade é essa, né? A China demonstrou o seu poder elegendo um presidente dentro dos Estados Unidos. Foi literalmente isso que aconteceu. A China demonstrou o seu poder elegendo o presidente. E esse presidente está de rabo preso com a China. Esse presidente deve favores à China, não só ele, mas a sua família inteira. A sua vice é esquerdista mesmo, a comunista roxa. E aí o que acontece? Ele já está bem mal de saúde, né? Parece que ele está com mal de Parkinson, né? Já está ali com as mãos tremendo. Logo, logo ele não vai conseguir estar sequer assinando um documento. Então, quem que assume em seu lugar? A sua vice, né, que é a comunista roxa. Então, nós precisamos entender que isso foi um grande avanço da nova ordem mundial. Isso foi um grande avanço do Partido Comunista Chinês, porque como nós já temos explicado aqui nesse canal, o anticristo optou por utilizar a China como base, como QG para a implantação da nova ordem mundial. Por quê? Porque a China, ela contém quase que 1/4 da população mundial
E é um regime que é muito favorável para o anticristo. Por quê? Porque lá não se pode cultuar, lá não se pode adorar a Deus, não se pode carregar um exemplar da Bíblia. Lá todos estão já doutrinados, dominados. Lá não se pode fazer protesto, lá não se pode fazer eventos, lá não se pode pregar o evangelho abertamente, lá não se pode falar de Jesus abertamente. Ou seja, o sistema está super favorável para o anticristo, que é tudo que ele quer. Então, a intenção é o quê? Aproveitar a China como um modelo a ser implantado no mundo inteiro. E essa implantação está ocorrendo através dessa expansão do território chinês, dessa expansão do Partido Comunista Chinês. Mesmo porque todos já sabem que a China é o único país do mundo que obteve lucros estratosféricos, né, com toda essa crise, com essa pandemia aí. Foi o país que mais faturou, foi o país que mais ganhou dinheiro. O mundo inteiro perdeu, o mundo inteiro entrou em recessão, o mundo inteiro está em crise e a China está nadando em dinheiro. E ao mesmo tempo, enquanto o mundo inteiro está em crise, o mundo inteiro está em colapso, a China está saindo com suas malas de dinheiro, comprando as grandes multinacionais, comprando as grandes empresas, comprando territórios, comprando portos. Há relatos de que na Europa eles são detentores de quase todos os portos. Os portos que eles não têm um domínio total como majoritário, eles têm uma boa participação. Os portos são lugares estratégicos, logisticamente falando, no caso de uma guerra, de uma invasão e coisas do gênero, e até mesmo para o comércio mundial. A China, ela está com seus tentáculos em todos os cantos do planeta. Então isso não é aleatório, isso não é coincidência, isso não é por acaso. Guarde isso. Ali está o QG do anticristo. Ali está a base e o anticristo quer expandir esse sistema para o mundo inteiro. Um sistema que é dominado pela liderança maior. Um sistema onde o cidadão não tem a liberdade de se expressar, de cultuar, de servir a Deus. Na realidade, o Deus lá é o Partido Comunista. O Deus lá é o imperador. Então fica muito fácil tirar do imperador e colocar o anticristo e falar, e o Deus agora é ele. Você está entendendo? E olha só, por que é necessário acontecer tudo isso? Há uma frase que é muito falada pelos maçons, pelo meio esotérico. E essa frase, ela diz da seguinte forma: ordem através do caos. O que ocorre nessa frase aí? É justamente o que está acontecendo no mundo. Eles estão implantando um caos no mundo inteiro. Um caos na economia, um caos na política, um caos na religião. Porque quando acontece todo esse caos, o mundo inteiro caminhando para um grande colapso, é natural do ser humano clamar por um salvador da pátria, clamar por alguém que venha com a solução. E é justamente isso que ele está fazendo. Ele está espalhando essa crise no mundo inteiro. Essa crise é programada. Esse negócio de fechar comércios, de fechar empresa, de quebrar as economias dos países, tudo isso é programado, não é coincidência não. Não pense você que esses governos estão fechando os seus comércios, fechando suas empresas por preocupação com a sua saúde. Não, isso aí é a ordem que vem lá de cima, é a ordem que vem da nova ordem mundial, do governo do anticristo. E qual é o propósito disso? Quebrar as economias de todos os países. O único país que não está tendo a sua economia quebrada é a China, porque ele está lá, certo? Então estão quebrando a economia de todos os países, porque desta forma, a única potência que terá poder de chegar ali e comprar e fazer e acontecer será a China, onde está o QG. E é o que está acontecendo. Nós já vimos aqui no Brasil, aqui um senador que colocou uma lei aí autorizando a venda de até 25% do território agricultável dos municípios
para países de fora. Então, é lógico, não tem como ter país de dentro, né? Países, e é lógico que numa situação como essa que nós estamos vivendo aqui, quem é o único país que tem condições de sair comprando terras e terras e terras? Aí, se você for avaliar, 25% de todos os municípios nas suas terras agricultáveis, depois de alguns anos, nós vamos perceber que 1/4 de todas as terras agricultáveis do Brasil está na mão da China. E logo em seguida, nós vamos perceber que nós vamos ter que comprar alimentos da China aqui dentro do nosso próprio país. E isso já está sendo aí trabalhado, elaborado. Eles já têm territórios enormes dentro do Brasil, fazendas enormes dentro do Brasil, e agora eles querem expandir isso mais ainda. E então aguarde uma coisa, nesse ano aqui, além do grande reset mundial, que vai estar dando uma guinada de 180 graus, como temos dito, na economia, na política e na religião, agora também já está falando de uma maneira bem aberta que virá aí um grande apagão digital, que seria o tiro de misericórdia, né? Porque hoje já estão quebrando todos os comércios no mundo inteiro, porém, existem os comércios digitais. E aí o que ocorre? O próximo passo agora também é quebrar isso também. E ninguém sabe como que a internet voltará após esse apagão digital. As mudanças, tudo o que eles vão imprimir nesse apagão aí, ninguém sabe. Será uma grande surpresa. E tudo isso é óbvio, é facilitando para a implantação do governo mundial do anticristo. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos estar orando mais, vamos estar buscando ainda mais a presença de Deus. E a partir de agora, pode se preparar, porque a situação vai ficar bem mais complicada agora, tá? Por quê? Porque a partir desse ano agora, o anticristo, ele terá um domínio total ali dentro dessa que era a maior potência mundial e hoje vai estar agindo como um território da China, um território do Partido Comunista Chinês. E infelizmente é o que aconteceu. E isso faz parte por quê? Porque a Bíblia diz que o anticristo vai assumir essa terra. A Bíblia diz que ele vai governar nessa terra pelo menos por 7 anos. Ponto pacífico. Então eu e você, que servimos a Deus, que conhecemos a palavra de Deus, devemos descansar no Senhor entendendo, ó, já estava escrito que esse governo tirânico do anticristo iria dominar tudo. E isso aí é a demonstração do cumprimento da palavra de Deus. Cabe a mim e a você orar mais, buscar mais a presença de Deus. Cabe a mim e a você estar nos enchendo do Espírito Santo e nos preparando, porque a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento da igreja. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos nós e que nesse ano de 2021 venhamos estar orando muito mais. Por quê? Porque também eles não estão contentes com o governo do Jair Messias Bolsonaro aqui. E já fomos, por misericórdia, usados por Deus. Deus falando para orarmos muito pelo nosso presidente, porque na realidade havia uma ordem decretada lá no inferno e eles queriam arrancar Jair Messias Bolsonaro não em 2022, já nesse ano de 2021. E eu vou deixar aqui o link desse vídeo que foi dado o ano passado, dessa profecia falando da queda dos Estados Unidos, que o Donald Trump já não mandava mais nos Estados Unidos, de que a China subiria para o topo de potência mundial, que os Estados Unidos cairia, e tem mais uma série de coisas que é falada lá, no ano passado. Eu vou deixar o link aqui, ó, afixado no topo dos comentários, para vocês verem o que Deus já falou o ano passado, já há mais de 6 meses atrás, quase um ano atrás, Deus já falou tudo isso. Ok? Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. E mais uma vez eu peço, me siga lá no Instagram, tá bom? Vai estar aqui o link também afixado. Um forte abraço a todos, um beijo no teu coração.